Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Foi fundado por 2 monges vindos dos mosteiros da Bahia em 1589, 24 anos depois de fundada a cidade. Foi a segunda ordem religiosa a estabelecer casa no Rio de Janeiro, sendo os monges beneditinos antecedidos apenas pelos jesuítas. Mantém-se aqui as tradições do período da Idade Média, o canto gregoriano, o ensino do latim, a biblioteca, leitura e missas também na língua latina. Vamos falar da educação no tempo da Idade Média, e os mosteiros, como irão notar, é a principal característica desse tempo na educação. Com a queda do Império Romano do Ocidente pelos germânicos em 476 d.C., a Igreja Católica foi a única instituição organizada que se manteve de pé com as invasões bárbaras. Portanto, visto que a Igreja era um dos centros de poder, o teocentrismo passa a ser uma das características da cultura europeia que sustentará um ensino predominantemente religioso da Igreja Católica na Alta Idade Média e com menos intensidade nos finais da Baixa Idade Média. Nesse período temos o trívio, gramática, dialética e retórica, e o quadrívio, aritmética, geometria, música e astronomia. Para Santo Agostinho, essas disciplinas eram fundamentais para embasar e argumentar a fé nas Escrituras. Escolas paroquiais. Já que o objetivo principal era a formação sacerdotal. Escolas monásticas. Visava formar os monges e eram um sistema de internato. Latim, canto gregoriano, a Bíblia, textos sagrados e filosofia. Escolas palatinas. Ampla formação do indivíduo, os principais estudantes são os filhos da nobreza. As disciplinas estudadas eram gramática, aritmética, geometria, astronomia, dialética, retórica, filosofia e música. Universidades medievais. Os primeiros cursos universitários na Idade Média foram de medicina, teologia, geometria, filosofia, lógica e astronomia. Durante a Idade Média, surgem também duas correntes filosóficas. A patrística, que vai do século V ao século VII, tem ensinado por causa dos chamados pais da igreja. De ideologia platônica, busca conciliar a fé com a razão, ajuda no combate à heresia e expansão do catolicismo. Tem Agostinho de Hipona como um dos principais nomes. Logo após, surge a escolástica, de ideologia esotérica, cujo objetivo era fundamentar a fé com a razão, e teve como principal autor São Tomás de Aquino. Por favor, salvem a professora. Isso é sério, gente. Vale ressaltar que a união entre a igreja e a política assegurava o poder do ensino da educação. Dentro desse contexto, não era de interesse da igreja que o povo tivesse acesso à leitura clássica, pois vinha uma ameaça às novas ideias que pudessem confrontar a ideologia da igreja. Uma sociedade culturalmente leiga e desinformada era o ideal. Era proibido também a leitura da Bíblia, para que não pudesse surgir as heresias. O latim era a língua internacional da época, assim como o inglês é hoje. À medida que as universidades vão surgindo, ajudam a difundir o latim. Entretanto, por volta dos anos 1000, surgem as primeiras universidades que eram vinculadas à Igreja Católica, ou Estado laico. Antes, as universidades eram os mosteiros, que preservava e difundia o conhecimento. É interessante notar que tanto os mosteiros como as universidades e escolas tinham características em comum quanto ao espaço estrutural subdivididos, lugares de conhecimento e hierarquização obedecendo a um tutor central. Os mosteiros difundem-se acompanhando o aumento populacional em toda a Europa. Foram os ícones da Idade Média. Já na Baixa Idade Média, surgem as escolas seculares e posteriormente com professores leigos, pois antes o ensino era apenas religioso. Como não tinha espaço fixo, eles estudavam na casa uns dos outros ou em lugares improvisados. Com novas mudanças no final da Idade Média, a expansão do comércio e o surgimento de uma nova classe, a burguesa.
Com as novas transformações sociais, revoluções e ideologias, o ensino atinge as classes mais baixas. Porém, só a nobreza e a ascendente burguesia que mais se beneficiam. Com tantas transformações, há necessidade de um novo modo de ensino, o ensino profissionalizante, que atenda essa nova realidade vigente. No entanto, vale ressaltar que a melhor educação era apenas para quem tinha condições financeiras de pagar. Isso é uma coisa que ainda vemos hoje em dia. Fazendo uma analogia, vemos que o ensino sempre foi de domínio das classes dominantes, desde a época medieval e assim sucessivamente. Não é diferente do que vimos hoje. O sistema de educação e aquilo que é ensinado esbarram na burocracia internacional das classes dominantes, política, como se fossem os guardiões de conhecimento com o intuito de dominação, universalização das massas e favorecimento dos interesses da burguesia atual. Embora muitas coisas mudaram, mas a essência continua a mesma. Não se pode dar asas ao intelecto, à sociedade, às reflexões. Não interessa um confronto de ideologias e mudanças que ameaçam aqueles que agem como se fossem os donos do conhecimento. Portanto, uma educação nova que faça uso das reflexões e do pensar. É a mudança que falta para começarmos a mudar as novas gerações. Então, vamos começar desde já.